Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu trabalhei muito nos últimos 12 meses com os meus líderes aí do mundo corporativo, também do mundo esportivo, que é como liderar uma equipe no momento de pandemia, no momento de crise. Só que antes de contar para vocês o que eu vou ensinar e as técnicas que eu vou mostrar da liderança e da psicologia, eu quero te pedir o seguinte: se inscreva aqui no meu canal, clique em curtir, por favor, porque quanto mais pessoas curtirem, quanto mais pessoas se inscreverem, mais o YouTube vai estar mostrando esse conteúdo para as pessoas, certo? Agradeço muito de coração. Então, liderar no momento de pandemia não é uma tarefa muito fácil. E eu vou ensinar para vocês aqui 3 passos bem práticos que, se você aplicar, eu tenho certeza que você vai ter um resultado ainda melhor ou mudar totalmente o resultado da sua empresa, da sua equipe. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós, como líderes, não podemos negar a realidade. Então, quando a gente fala de liderança, ela tem 4 pilares: a visão, onde eu quero chegar; a realidade, que é onde eu estou; a terceira, que é a energia; e o quarto passo, que é a ética. Esses 4 pilares formam então os pilares absolutos da liderança. E quando a gente fala de realidade, gente, o líder ele tem que ser consciente de que realmente nós estamos vivendo num momento complicado. Então, as pessoas nesse momento, o mundo nesse momento está tenso, o mundo nesse momento está angustiado, o mundo nesse momento os nervos estão à flor da pele. Então, o que eu tenho visto muito assim dos gerentes de venda que estão vindo me procurar, dos líderes em geral? Eles estão tentando motivar as equipes simplesmente dizendo o que fazer, falando que nós precisamos vencer esse momento, precisamos superar essa adversidade, porque se nós pegarmos todos juntos, nós vamos superar e vamos estar batendo a meta. Gente, tudo isso é lindo, tudo isso é bonito, só que uma equipe que está nervosa, uma equipe que está tensa, você tem que deixar ela falar. O líder, a principal ferramenta da liderança é o ouvido, é fazer as pessoas falarem e colocarem para fora. Então, às vezes eu estou nas minhas sessões de mentoria, o cliente ele chega nervoso, chega tenso, ele fala durante 1 hora sem respirar, e no final ele olha no vídeo e diz assim para mim: poxa, Ronan, é sempre bom conversar contigo, tu sempre com dicas maravilhosas. Aí eu penso, cara, eu não falei nada, porque falar cura. Quando uma equipe está tensa, você precisa deixá-las falarem sobre a realidade, aquilo que está deixando ela tensa. Então, uma coisa importante que é científico, lembrando isso para vocês também, tudo que eu ensino é baseado em estudos científicos e é baseado também na minha experiência prática dentro de grandes empresas, clubes e seleções. Então eu já apliquei isso. Então, na psicologia a gente fala muito, falar cura. Falar faz as pessoas colocarem para fora os seus medos, só que nessa hora elas não podem ter julgamento. Então, o que Jim Collins, no seu estudo científico, ele descobriu: quando as pessoas elas são julgadas por aquilo que elas falam, elas guardam dentro delas. Então, quanto maior for a distância do líder em relação à equipe, maior é o risco de declínio. E essa distância ela se dá pelo medo de ser julgada, pelo medo de ser criticada. Então, um líder inspirador é um cara que não critica, não condena e ele não julga. Porque se ele faz isso, as pessoas não vão falar a verdade. E quando elas não falam a verdade, elas não levam para eles aquelas informações da realidade que são importantes para tomar decisão. Então, a realidade nesse momento é que você, como líder, tem que entender: as pessoas estão nervosas. Se elas estão nervosas, reúna elas, façam-las botarem para fora, sem medo de falarem o que pensam, sem medo de sofrerem represálias. Deixem elas falarem. Então, por exemplo, recentemente eu trabalhei num campeonato internacional de futebol, que nós viemos a ser campeões, e o time que eu estava trabalhando estava perdendo de 2-0 e nós viramos para 3-2. Aí o pessoal pergunta: Ronald, o que aconteceu naquele vestiário? O que o técnico fez? Simplesmente deixou o pessoal respirar e fez uma pergunta poderosa: gente, o que nós podemos fazer para mudar a situação? No momento que as pessoas botaram para fora, os atletas botaram para fora, ele já tinha dentro da mente dele o que tinha que ser feito, só que ele fez o pessoal liberar atenção e depois diz: gente, o que vocês acham de fazer desse jeito? Porque assim nós somos capazes.
mobilizou o time. O que aconteceu? Viramos para 3-2, viemos ser campeão daquele campeonato logo depois. Então, faça as pessoas falarem. Isso é super importante, porque quando elas falam, vocês vão perceber quais são os medos que estão escondidos. O líder, gente, eu tenho dito muito isso, você como líder tem que ser um radar emocional, capaz de perceber mudanças sutis no comportamento. E quando você percebe essas mudanças, você chega lá, bota a mão no ombro e pergunta: como eu posso te ajudar? O que eu tenho que fazer por ti? E aí nessa hora as pessoas mudam. E elas mudando, o teu resultado vai melhorar. Então, passo número 1, não negue a realidade. A crise está aí, as dificuldades estão aí e você tem que deixá-las falarem antes de dar aquele gás poderoso que você tem essa capacidade. E eu sei que você consegue mobilizar as pessoas, mas sem elas descarregarem os medos, gente, fica difícil. As pessoas são como uma terra que tem que ir para o plantio. Você tem que arar a primeira terra, tem que adubar a terra e depois botar a semente. Deixa a semente por último. Vamos lá, aduba, ara essa terra, fazendo elas falarem, botarem para fora aquilo que pensam, aquilo que sentem. Segundo ponto, assim, no momento de crise que você tem que fazer muito, gente, é a mudança da comunicação. Então, como é que funciona o nosso cognitivo? Quem já assiste meus vídeos sabe, está cansado de ouvir eu falar sobre isso. Todo pensamento que nós temos interfere no sentimento, o sentimento interfere na qualidade das ações e essas ações vão produzir um resultado. Então, a maneira como nós estamos nos sentindo muda o resultado, a qualidade daquilo que a gente faz. Só que, para mudar o pensamento, nós temos que absorver uma comunicação positiva, uma comunicação de esperança, uma comunicação que sim é possível vencer. Então existe um pensador americano, palestrante, já falecido, o Jim Rohn. O Jim Rohn dizia o seguinte: nós somos a média dos nossos 5 melhores amigos. Você deve ter ouvido falar muito dessa frase nos últimos anos na internet. É do Jim Rohn essa frase, que foi o cara que criou a filosofia, ajudou na filosofia da Herbalife, inclusive. O Jim Rohn, ele queria dizer o quê? A comunicação que eu recebo do grupo interfere no meu processo cognitivo, nas minhas decisões. Então vamos lá, vamos trazer para nossa realidade agora. Você liga a televisão, o que está aparecendo na televisão hoje? Covid, está aparecendo gente morta, infelizmente a coisa está complicada. E nós não podemos negar essa realidade, está complicada mesmo. Só que quando você só se alimenta com notícia ruim, você acaba ficando com medo. Você não está vendo a quantidade de pessoas que está se recuperando, porque você está focando nisso. Você entra no carro, liga o rádio, o que está aparecendo no rádio? Mesma coisa, Covid, gente morta, infelizmente, pessoas tristes com falecimento de amigos e parentes que faleceram. Gente, o que acontece? O seu estado de humor, ele altera total, porque a comunicação é toda ruim. Agora, não tem problema você ligar a televisão e escutar prevenções. Olha as prevenções para o Covid. Olha as pessoas que estão conseguindo prosperar nos seus negócios apesar do Covid. Tu entende que a tua mente ela vai focar em coisas mais positivas? E focar no que tem que ser feito para se prevenir? Gente, o vírus é real. O vírus está aí. Agora, se eu fico focando só no medo dele, eu esqueço do que eu tenho que fazer para superar esse vírus. Que é passar álcool na mão, que é botar máscara, respeitar o afastamento, porque as metas elas têm que ser cumpridas. O teu boleto do pagamento do carro chega no final do mês, você tem que pagar. O aluguel você tem que pagar. O mercado, na hora que você vai no mercado, você tem que passar o cartão lá para debitar ou para comprar no crédito, porque você tem que alimentar a sua família. Então nós estamos vivendo uma ambiguidade. Ao mesmo tempo que eu tenho que sobreviver, eu não posso perder a vida. Olha só que loucura isso. Então, se eu nego a realidade, eu acabo não tendo estratégias então para superar esse momento. Se eu nego a questão de que eu preciso continuar vivendo apesar do vírus, eu vou ficar estagnado. Então, a comunicação ela tem um impacto muito importante. Então, se eu faço as pessoas falarem sobre os seus medos,
botarem para fora sobre as pessoas que estão sendo contaminadas e os medos que elas têm, eu consigo a partir disso agora mudar a comunicação, porque eu deixei elas desabafar. Eu trago elas então para um processo de planejamento do que tem que ser feito e não deixar ela lá com um sentimento de medo, sem ter reação alguma em relação àquilo que você está dizendo que é preciso fazer para superar isso. Então é importante você observar aonde você está buscando a sua comunicação e sempre trazer coisa positiva. E quando alguém trouxer dentro do grupo do WhatsApp alguma coisa negativa sobre o atual momento, tem que chamar essa pessoa para conversar, porque de repente é um pedido de socorro que ela tem, é algum medo que tem que ser trabalhado e você tem que ser capaz de perceber isso rapidamente. Não agrida. Então outro dia eu fiquei sabendo de um líder, ele me contou que xingou alguém que colocou lá dentro algo, mas era um medo que a pessoa tinha. Então, não bate, traz pra cá, vem cá, me conta o que está acontecendo. O que eu posso fazer para te ajudar? Porque da mesma forma que essa pessoa tá com medo, ao mesmo tempo também é uma oportunidade que você tem para mostrar sua liderança, né? Então, o terceiro ponto que eu quero falar para vocês é a sua capacidade de ser líder. Um líder é diferente de um gestor. O gestor é o cara que cuida dos recursos da empresa, financeiro, patrimonial, enfim. Agora, o líder trabalha com as energias. Então, a gente tem que observar o clima organizacional como está e criar estratégias para esse clima organizacional mudar. Então, se eu estou percebendo que a comunicação ela tá down, tá ruim, eu tenho que fazer uma estratégia para trazer para uma comunicação positiva. Se eu estou percebendo, por exemplo, que os meus vendedores eles não estão conseguindo gerar leads, eu tenho que chamar o pessoal para uma reunião, mobilizar elas, fazer elas falarem quais são as ideias que elas têm para superar isso. Então, uma coisa que eu tenho notado muito, principalmente aqueles líderes que tendem a ser mais motivadores e tal, eles vão lá e dizem, tem que fazer desse jeito, tem que fazer daquele outro. Não, pera um pouquinho. Tu arou a terra? Você passou o disco? Você botou adubo? Você fez perguntas, eu quero dizer? Você fez elas falarem? Não. Então, não adianta você botar a semente que vai dar errado. Faz a pessoa falar. E, gente, é incrível, as melhores ideias, elas saem das pessoas que estão na linha de frente. Então, se você vê na internet aí, é cheio de histórias de pessoas que estavam na linha de frente, que pouparam muita grana ou tiveram ideias que revolucionaram produtos e serviços. Vamos pegar o caso, por exemplo, do Nescau. O Nescau estava vendendo, caiu as vendas, alguém lá teve uma ideia. Uma pessoa, um vendedor, pega e coloca, deixa ele mais clarinho para a pessoa ter que botar mais Nescau para... vai gastar mais Nescau para deixar o Nescau mais escurinho. Tem aquela também da pasta de dente, que para gastar mais pasta de dente aumenta o bojo. Tem aquela também da caixinha de sabonete, que a empresa ia gastar R$1 milhão para um produto, uma máquina lá capaz de identificar qual é a caixinha que estava vazia. Aí a tia da faxina passou e disse, bota um ventilador, que a caixinha que está vazia cai, e é barato o ventilador. Tu entende? As melhores ideias estão aí. Essas ideias que a gente quer. Então tem que fazer o pessoal falar. E olha que legal, gente. Quando eu faço o pessoal falar e construir junto, porque o momento é de construção, eu mobilizo. Porque as ideias vieram deles, não vieram de ti. Então liderar é fazer as pessoas encontrarem formas de superar as diversidades. E assim se sentirem orgulhosas de fazer o seu trabalho. Quando a pessoa, ela é incrível, gente, quando a pessoa ela é mobilizada por um líder inspirador, capaz de ouvir, capaz de falar com esperança, com positividade, lembrando que positividade não é ser um bobo da corte, mas é mostrar que sim, é possível, e elas têm as ideias, e essas ideias dão certo, o orgulho delas é incrível. Elas chegam em casa e contam. A esposa chega em casa e fala pro marido, eu tive uma ideia lá que revolucionou. Então é assim que esse momento vai ser superado, é com união. No ano passado mesmo, na Páscoa, aquela empresa, teve uma empresa em São Paulo, tá no meu Instagram, @ronamairesse. Se você voltar lá para a época de março, na Páscoa, tem esse vídeo. A empresa tinha gasto milhões comprando chocolate para derreter, para fazer seus chocolates artesanais, e deu a crise. Eles iam quebrar, e eles adoravam aquela empresa, um grupo de 30 funcionários. Eles começaram a postar no Instagram, vender pelo Instagram. Gente, em 2 dias, 48 horas, eles venderam todos as 16 toneladas de chocolate
e tiveram que comprar mais chocolate, mais 3 vezes aquele potencial para poder entregar, porque teve muita demanda. A ideia veio de quem? De um operador. Então tá aí as ideias, busquem essas ideias junto com as suas equipes. Então a gente ensinei 3 coisas para vocês. Não negue a realidade, ouça as pessoas. 2, desenvolva o pensamento estratégico. 3, seja inspirador, mobilize as pessoas, porque assim é possível então a gente vencer esse momento de complicação. E 4, vou deixar esse 4 aqui de brinde para vocês, previnam-se, usem máscara, se não for preciso ir na casa do cliente, não vá. Uma ideia que surgiu essa semana de uma empresa que eu trabalho, tem que entregar o orçamento, né? Os clientes não queriam pegar o orçamento, porque não queriam receber o vendedor. Se o vendedor já pagava um Uber para ir lá, paga o Uber para levar o orçamento. Pelo menos não tem o dinheiro, o gasto de trazer o vendedor de volta. E marca. Então hoje o que eles estão fazendo? Ao invés de simplesmente fazer um vídeo e o cliente não ter o orçamento na mão, o cliente está agora com o orçamentinho na mão, fazendo o vídeo aqui no computador, no celular, com orçamento, ponto. Aumentou muito a venda deles. Então funciona assim, gente, pensamento estratégico. Foi um vendedor que na linha de frente teve a ideia, não foi o líder. E o líder tem que ter humildade de entender que ele não é o centro, né? Quando o líder, uma coisa que eu falo sempre, né? Quando o dono da ideia é mais importante do que a ideia, tem coisa errada. Então, líderes, deixem as pessoas opinarem, que eu tenho certeza que você vai ser surpreendido. Gente, se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva aqui no meu canal, assista os outros vídeos se você está vindo por aqui pela primeira vez, copie o link se quiser, compartilha com quem você quiser, não tem problema nenhum, porque o conhecimento é para ser compartilhado. Gente, muito obrigado e vamos lá, líderes campeões mudam o mundo, mudam destinos e fazem as pessoas serem mais felizes. Grande abraço.